Muito boa tarde, olha só, tá começando aqui o Entre Família e nós estamos aqui nessa tarde, no final da semana, que gostoso, gente, Bom a semana demais, acabou. a gente nem viu passar, ó, é um Olha, estralo de não que eu dedo. seja ingrato, mas minha semana, É. essa semana, eu digo assim, graças a Deus. Não, tem semana que é Não, isso aí. Eu quero dizer pra Uma você, loucura. você que tá aí, pensando, olha, que eu queria ter essa vida que o Cris e a Carol têm, estão sempre felizes. Olha, nós temos uma missão de estar com você, É. isso nos traz felicidade. Isso mesmo. Nós gostamos de trabalhar, nós amamos o que faz, mas não quer dizer que a nossa semana... Essa semana, pra mim, a Carol, aqui, antes de começar o programa, a gente tava assim, ó... Querendo, Não, mas porque- você continua aqui com a gente, você não vai... Não, o que eu às quero vezes dizer ele pra tá vocês cansado é que, também, não para dar aquele falso negócio, não, tá sempre todo mundo sempre bem, tudo ok. as crianças lá em casa estão tudo tranquilo, dormem sozinhas, não tem ansiedade. Não, é por isso que essas pautas que a gente traz aqui, os assuntos, muitas vezes surgem dentro da nossa casa. E você saber que você está no mesmo barco, nessa pandemia, tudo se equiparou, a gente está aqui buscando ajuda e conhecimento, Carol. Exatamente, juntos, né? Isso que é mais importante, porque família faz isso. Resolve, senta, conversa sobre o assunto e entra em soluções, né? É por isso que nós trouxemos uma especialista para conversar hoje sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre síndrome do pânico em adolescentes, né? E também, muitas vezes, essa questão da ansiedade em crianças, porque a síndrome do pânico ela não se destaca ou se manifesta na infância, apenas na adolescência. Então, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Temos aqui uma especialista que vai te ajudar a lidar com isso. Às vezes você não entende quais são os sintomas, né? Porque às vezes vem um primeiro ataque, você não sabe o que seria isso. Não, será que eu tô com algum problema cardíaco? Que situação é essa? Será que tem alguma coisa, essa cefaleia aqui, não, alguma coisa que eu comi e tal? Falta de ar, aí já, né, toda essa mistura. situação de Covid, você fica pensando em N coisas. Mistura e tal. E é muito legal, porque inclusive agora a doutora nos deu o conceito, que a gente queria levar esse tema até para a questão da infância. Ela fala, não, Cris, ó, a gente tem a manifestação da ansiedade, depois dentro aqui. Dentro dessa sacolinha, depois na adolescência, tem uma outra síndrome colada com ela, que pode ser essa questão do pânico. E o perfil dentro dessa dos transtornos de ansiedade. Isso, dentro dessa sacolinha, desse pacote, dessa ansiedade, dos transtornos aí. Então, inclusive, a gente vai perguntar por que não tem o pânico, né? E como que essa ansiedade pode ser controlada. E o adolescente, como é que o pai vai... Não, isso é rebeldia, rapaz. Negócio... cheio de mimimi. Essa geração aqui, mas às vezes a gente precisa ter um olhar assim, com muita tranquilidade, inteligência, para ajudar as crianças a lidar com essa situação aí. Inclusive, hoje nós temos ela, Vanessa Galvani, vai dar dicas importantíssimas para você conseguir fazer com que seus filhos lidem com o medo. Com medo, gente, porque às vezes o que acontece? É os primeiros passos para caminhar ali, né? A resiliência. A gente teve um programa sobre soft skills, né? Sim. Saber essa questão toda para lidar com a vida, porque esses medos que ela está lidando agora na infância vai ser um parâmetro para lidar na adolescência, na fase adulta. E outra, se muita coisa fosse resolvida na fase da infância, a gente teria, muito menos traumas em outras fases da vida. É por isso que o programa está aqui. É isso. É isso aí. Porque o nosso sonho é esse, né? Que os filhos, eles sejam saudáveis, felizes, que realizem os seus sonhos. Eu sei que você quer estar com a gente. Você tem dúvidas sobre o assunto? Não tem nada disso aqui na minha casa. Fica aí, menino. Você vai ser uma rede de apoio. Você vai entender como ser uma rede de apoio em situações como essa. Bora pro intervalo? Esse é rápido. É só para você jogar no grupo que o Entre Família começou e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e a gente quer ouvir você, a gente faz esse programa para você e com você. Esses dias a gente trouxe um dado aqui, eu acho que, se não me engano, foi da Organização Mundial da Saúde, do país, né, à frente de todos os outros países, como o país mais ansioso do mundo, a ansiedade dominando. Então, sabendo disso, dessa característica que a gente quer perder, a gente não quer estar à frente, mas poder entender o que está acontecendo com o brasileiro, que tem essa ansiedade, que é tão vista na fase adulta, mas que muitas vezes agora já está sendo discipulado. É o comportamento da casa, é os aparelhos, o que está acontecendo com essa ansiedade. E esse pânico pode ser controlado, vai ficar para o resto da vida, se manifestou uma vez, pode aparecer mais vezes. Qual é a dúvida desse pai, desse adolescente, desse adulto? E antes de achar o culpado, nós queremos soluções, né? Então você vai o quê? Abrir o coração, vai conversar com o especialista aqui e vai compartilhar, inclusive, a sua experiência. Às vezes você está passando uma situação aí, olha, minha filha, esses dias aconteceu isso, meu filho, meu menino e tal, eu não sei exatamente o que é, me ajuda, doutora. Ela vai estar sentada aí no seu sofá. Bora lá, manda pra gente. Que número, Cris? Fácil. DDD 12 9 8315
0249, DDD 12 98315 0249. Se em algum momento você não quiser se identificar, não tem problema. A ideia é chegar à sua pergunta pode te ajudar e tem outra pessoa passando por isso. Então é uma via de mão dupla aqui nesse quesito. Vamos lá? Vamos conhecer a nossa especialista, Vamos lá. Mais uma vez tem um sobrenome daqueles gostosos da gente falar, né? É chique. Trabalhar as questões fonemáticas, fonemas que tem aquela questão de... O meu nome é mais fácil, né? Eu queria ter um nome assim, mais chique, mas o importante complexo. É complexo. Até para poder falar. Tem gente que é chamada só, não é só na linha do Exército, nesse comando e tal, que é chamada só pelo sobrenome, né? Soldado Magalhães, Soldado Félix. Que deu uma caída, você viu que não deu? Agora eu vou chamar aqui, ó. Não sustentou, vai lá. Soldado Verberes. Verberes. Não dá, já pensa na pessoa... Não, você já deu uma... Opa, já não é soldado, já é capitã. Patente, a patente é maior. Capitã Verberes. Combinou melhor. Brincadeiras à parte, a Ana Paula Verberes, ela que é psiquiatra, está aqui. E é o nosso reforço técnico, vai estar sentadinha com você na sua casa, no seu fone, vamos tirar todas as dúvidas. E não fica ansiosa, a doutora vai falar já com calma, porque ela já tem um conceito muito tranquilo. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Explica pra gente o que é síndrome do pânico, assim como você estava falando pra gente aqui já nos bastidores, né, ensinando, olha só, ela se manifesta nesta fase da vida e não nesta. Explica pra gente o que é e quando ela se manifesta. Quando a gente pensa em pânico, vem logo no pensamento a crise, né? A crise de pânico. A síndrome do pânico é quando essas crises começam a se manifestar com uma frequência em um determinado período de tempo, né? E o que é uma crise de pânico? É aquele momento que para a pessoa parece que são horas, mas às vezes podem ser no tempo do relógio segundos ou minutos, em que há uma intensa sensação de desconforto, né? Vem aquela manifestação no corpo, né? Então o corpo fica num estado de alerta, de alarme muito grande, sensação de palpitação, dor no peito, pode dar dor de barriga. E é físico, né? A gente está falando de sintomas físicos. Sintoma físico, tanto que muitas vezes a pessoa corre para o pronto-socorro, porque acha que tem algo acontecendo e que pode estar num risco iminente à vida, né? De que pode estar acontecendo alguma coisa com ela e é comum a frase, né? Nossa, eu achei que eu fosse morrer. Doutora, esse tipo de sensação, pessoa que está em casa, eu já senti, por exemplo, mas justamente naquela questão iminente. Olha, recebi uma notícia agora, teu pai está mal, vai para o hospital, você já vai, você tem a adrenalina desperta isso e aí o corpo vai sentindo. Nesse caso, o que despertou o corpo para isso? É inconsciente? Quando a gente recebe uma notícia que nos coloca em alerta, esse sistema de alarme do corpo é ativado. Sim. Né? Então, biologicamente, a gente tem esse sistema de alarme que nos coloca para luta ou fuga, né? Aquela reação de defesa, aquele instinto mesmo do ser humano, que vem já da nossa história de evolução, né? Enquanto animal, enquanto espécie. Então, nesse momento que a gente entra, nesse momento de alerta, de alarme, são disparadas várias substâncias no nosso organismo que fazem com que a nossa pupila dilate, com que o coração bata mais forte para ir mais sangue para os nossos tecidos, para os órgãos. E aí vem essas manifestações físicas. O que acontece na crise de pânico? Às vezes, sem um motivo aparente, ou com um motivo que talvez não justifique essa reação tão grande que o corpo da pessoa desencadeia, a pessoa tem esses sintomas de uma maneira que ela não consegue controlar, né? E aí isso caracteriza, então, essa crise, né? Então, todo mundo tem ansiedade, né? A ansiedade, ela é um fenômeno que faz parte da vida, né? Você ficar ansioso quando você recebe uma notícia, quando você está esperando algo. A questão é qual o nível dessa ansiedade, o quanto que isso te paralisa. Entendi. Isso, então, inclusive, essa máquina de Deus, né, Carol? Essa emoção, a gente não pode tirar a ansiedade da gente, faz parte do contexto. Agora, a chave, né, tirando essa construção divina ali... Como é que, alguma coisa está errada. De alguma forma, você manifesta essa situação aí. A doutora, inclusive, apontou ali uma visão evolucionista, e exatamente é assim que a evolução acredita, nesse ponto. Como criacionistas, nós acreditamos também que temos instintos, mas que esses instintos foram dados por Deus para que a gente... Em algum momento a gente precisa se alertar e tomar decisões e atitudes diante da situação. Agora, a gente tem vivido um momento pandêmico.
que era o que a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores. Tem vivido um momento difícil, complexo. E nesta fase, a gente percebe que os gatilhos parecem que são maiores. Então, depende também, né? Às vezes a pessoa ela tem ansiedade ali, controlada, nunca passou por uma situação de uma crise, como você está falando aí, física, né? Mas na hora que vem um gatilho, é que isso pode se transformar numa síndrome do pânico, por exemplo, ou não? Como funciona? A síndrome do pânico, especificamente, ela é marcada por esses episódios que se repetem. Tá. Né? A pessoa pode ter uma crise de pânico e ficar muito tempo sem ter de novo, e ela pode ter e de repente começar a ter, né? Algo que se repete. Então aí você entra nesse contexto de uma síndrome do pânico. A questão, acho que o principal até é entender o porquê que a síndrome, o porquê que a crise do pânico acontece, melhor dizendo, né? Há esse movimento do corpo aí, você colocou esse instinto de sobrevivência, sim, que é ativado, né? Só que é uma reação desproporcional. Com a realidade, né? Isso. E aí a pessoa pode começar, inclusive, a ter medo de ter a crise e isso fazer com que ela pare, por exemplo, de querer sair de casa ou de se expor a situações do dia a dia, por medo de ter a crise, porque a sensação é tão ruim, é tão desconfortável, que ela quer evitar, inclusive, qualquer possibilidade de ter aquela sensação de novo. De estar em público, né? De passar por uma situação assim. Agora, quem passou por algo semelhante foi a Ana Paula. Ana Paula não, Ana Clara, tem Anas aqui, né? Ana Clara Oliveira, ela tem 15 anos e ela se dispôs a conversar com a gente um pouquinho sobre essa experiência que ela teve e que vai ensinar um pouco a gente a entenderem as questões aí referentes aí à síndrome. A produção disse que caiu aqui o Skype, inclusive outra coisa que caiu aqui, travou um pouco, foi o nosso WhatsApp. Não quer dizer que você não vá mandar as suas perguntas e interações aqui para a gente, tá? Rapidinho, nós vamos buscar nosso celular daqui a pouquinho para conseguir responder você aí. Continua mandando, não para não desiste da gente, viu? Daqui a pouquinho a gente vai colocar a sua interação ali. Parece que a Ana Clara voltou, é isso? Ana Clara está aí online. Oi, Aninha, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Família. Boa tarde, tem como me ouvir? Estou te ouvindo bem, pode falar, tá tranquilo. Tá bom. Caiu aí, mas agora já restabelecemos a conexão, tá tudo certo. Ana, conta pra gente um pouco dessa experiência, você tão nova e já passou por experiências tão fortes, tão difíceis. Conta um pouco pra gente como você se sentiu diante de uma crise que você teve recente. Bem, eu sempre fui uma criança ansiosa, normal, acharam normal. Só que aí, quando veio em 2017, quando meus pais se separaram, eu comecei a ter de ansiedade, não de pânico. E aí, eu fui na psicóloga e até hoje eu vou na psicóloga. E eu fui diagnosticada com ansiedade, que é algo recorrente na minha vida, infelizmente, mas eu não tenho síndrome do pânico, eu tive uma crise de pânico. Foi bem horrível, é bem pior do que a ansiedade, porque afeta bem mais lugares, partes do nosso corpo e também parece que as horas são muito lentas. Eu tive uma crise de pânico por menos de um minuto, então meia hora. Tão ruim que foi. Eu comecei a chorar, eu não conseguia ver, minha mãe não conseguia ver também. E foi algo novo. Nunca mais aconteceu, mas eu diria que talvez a crise de pânico por causa do gatilho. Eu tive uma coisa bem ruim. Ô, Ana, só um minutinho. Eu não sei se é só aqui no estúdio que a gente não está conseguindo ouvir direito, mas enquanto você fala, parece que as palavras vão sendo cortadas. Você consegue se aproximar do microfone? Mas eu entendi que você tinha uma ansiedade, o divórcio dos pais potencializou, passou para uma crise, né? E aí você estava contando um pouco desses sintomas. Se você puder voltar nos sintomas? Sim, sintomas da ansiedade ou do pânico? Do pânico, né? Isso. Certo. O do pânico, na minha opinião, foi muito mais... Dá pra ouvir? Agora eu tô ouvindo. Quanto mais alto você falar, melhor a gente te ouve. Pode falar. Tá bom. A crise do pânico foi algo muito doloroso. Parecia que o tempo não passava de jeito nenhum. Aconteceu muito rápido, mas parecia que foi meia hora, porque eu fiquei ofegante, meu batimento cardíaco aumentou muito,
eu já estava acostumada com isso quando eu tinha crise de ansiedade, porque uma vez eu fui no pronto-socorro, porque eu achei que eu estava tendo talvez um problema cardíaco. Eu fiquei com 223 batimentos cardíacos por minuto, que é algo muito desesperador para uma pessoa. Mas eu descobri depois que era só ansiedade. Mas os sintomas da ansiedade e do pânico são muito diferentes. A da ansiedade é mais uma aceleração e uma coisa ofegante. Você normalmente tem que ficar parada no lugar, você tem que respirar até passar. A do pânico, não. A do pânico parece que as coisas começam a girar, no meu caso, pelo menos. Eu comecei a ficar mais ofegante do que o normal, a minha aceleração cardíaca voltou, a minha mãe ela ficou me abraçando porque eu não sabia o que fazer. E aí eu comecei a chorar, porque eu fiquei em pânico, obviamente. E aí era horrível, parecia que nunca ia passar. E eu nunca mais tive uma crise dessa, eu só tive uma crise, um caso específico, que aconteceu por causa do gatilho. Porque eu estava preocupada com as minhas notas na escola. E aí, com isso, veio um gatilho que talvez eu tivesse recuperação. E foi horrível. E por isso que eu tive a crise de pânico. Ana, eu estou analisando que você agora tem uma linguagem, né, da área psicológica. Nem todo mundo que tem, né, uma crise do pânico, um fato como você teve, de imediato liga essa circunstância, né? Faz uma anamnese própria, assim, olha, não, rapaz, olha, pegou esses fatos, conversa consigo mesmo. Apesar de ser algo de 1 minuto, deu para ver a profundidade que isso mexeu com o seu corpo, né? A sensação de tempo mudando, girando e tal. Você já tratava a ansiedade nesse período? Para você, não, vamos ter que falar com a psicóloga, ou logo linkou a outra questão? Tipo, um exemplo, não, olha, eu acho que isso aí pode ser, não tem nada a ver com a área psicológica, eu senti que é coração mesmo, que essa questão toda que você vai num profissional, que hoje, graças a Deus, os profissionais eles estão tendo uma rede multidisciplinar, que um cardiologista já fala, não, você tem que, vamos fazer um examezinho do seu coração, mas vou indicar você para um psicólogo, um psiquiatra. Como é que foi esse primeiro contato? Depois a mamãe estava ali, todo mundo analisou, você já logo linkou com algo emocional ou foi em busca de outro profissional? Como é que foi a tua reação? Bem, quando eu tive a crise do pânico, eu já sabia que era pânico. Pois eu conheço pessoas que têm crise do pânico e é algo que a gente tenta estudar, porque uma vez eu tive um caso de crise do pânico. Ela me explicou o que passava com ela e que ela tinha síndrome. Quando eu entendi, porque quando eu recebi a mensagem ruim, foi quando eu linkei. Então, eu linkei os pontos diretamente. Já na minha primeira crise de ansiedade, foi quando eu fui no cardiologista com a minha avó. Eu realmente tinha achado que tinha um problema cardíaco. E eu fiquei preocupada. Eu fiz exames e não tinha nada de errado físico, e sim psicológico. Foi aí que diagnosticado a ansiedade. Então, eu já vi os pontos. Primeira vez que pânico, eu sabia que era, pois a ansiedade é algo que eu vivo há bastante tempo, faz mais de 4 anos de ansiedade. E aí é algo que eu sei, isso aconteceu por causa disso, entende? E porque eu já estou acostumada com isso na minha vida, infelizmente. E quando você fala, já estou acostumada de uma maturidade, porque a gente está ouvindo aqui, eu fico pensando, eu não sei como eu lidaria com essa situação. E você, Ana, agora já passou por todas essas situações aí, síndrome, teve aí um ataque de ansiedade, síndrome do pânico. Atualmente, o que você faz para manter essa situação estável, né? Para ficar bem? Você consegue identificar os gatilhos, né? Você falou de algumas coisas aqui, olha, era a tarefa, era o divórcio, eram algumas coisas. Ou alguma notícia está chegando, pois isso aqui pode mexer com o meu emocional, eu preciso prestar atenção nessa situação aqui. Você consegue identificar isso? E que tipo de trabalho você faz? Eu respiro, eu ando, eu caminho, eu penso em outras coisas. O que você faz para bloquear esses pensamentos que podem desencadear num ataque? Bem, normalmente eu sei que vai acontecer uma crise de ansiedade quando as minhas mãos começam a tremer. É algo que acontece comigo pessoalmente. A minha mão ela começa a tremer e eu começo a ficar nervosa. Aí com isso vem 70%. Aí eu espero vir a aceleração cardíaca, sei que vai vir de uma hora ou outra. Depois vem a ofegação. Normalmente já me preparo, vou andando bem devagar até a cozinha, pego um copo d'água, estou na rua, eu pego um copo d'água, sento na minha cama e espero. Aí quando vem, eu fico sentada. Demora bastante tempo até voltar ao normal, só que se eu ficar em pânico de que não está voltando, foi uma coisa que aconteceu no explico, porque demorou uns 10 minutos e a minha aceleração cardíaca não voltava ao normal de jeito nenhum. Eu estava fazendo carro. Então, eu tive que sentar
e ficar pensando em outras coisas. Eu sentei no chão e aí eu peguei um copo d'água, fiz tudo normal. Só que por algum motivo, esse caso, por exemplo, não passava de jeito nenhum. Então eu estou acostumada a ir na cozinha, pegar um copo d'água, sentar na minha cama e esperar 5 a 10 minutos mais. Se passa de 10 minutos é algo que eu fico preocupada. Nunca passou. Eu tenho o meu tempo médio. Eu normalmente não converso com ninguém, porque se conversar, eu prefiro que estou mais de 10 minutos. Não quero usar gás de oxigênio em excesso, mas assim. Então é algo que já é habitual e eu sei quando vem a tremedeira. Que aí, quando eu sei, eu vou na cozinha, eu já tenho uma rotina, vamos dizer assim. Muito bem, Ana. Olha, quero agradecer, porque é de uma riqueza. A conexão não tá boa, vai cortando um pouco as suas falas, mas a produção decidiu manter você, porque é necessário que o pouquinho que a gente conseguir absorver, a sua experiência foi muito importante para nós que estamos aqui no estúdio e também, com certeza, para quem está em casa te ouvindo nesse momento. Muito obrigada. De nada. Um abraço, tchau, tchau. É isso aí, olha, a gente percebeu que a Ana, ela tá alfabetizada emocionalmente, né? Então, ela já sabe dos gatilhos, olha, eu vou cronometrar aqui, né? Não pode passar dos 10 minutos, Imagina a vou pessoa respirar, tentando pegar uma lidar água. com o caos, que é isso que faz a ansiedade. É isso E ela aí. não, olha, é o autoconhecimento, né? Respirar. Aqui, ó, Eu tenho falando 10 comigo minutos, mesmo. isso, eu tenho 10 minutos, eu sei que isso vai vir, vai ter um ápice, vai calmar. Se passar nesse time, ela criou protocolos. E dentro da mente, a fisiologia dela ali, mesmo com tudo no caos, ela Bagunçado. encontrou uma linha emocional para ela poder lidar com isso, sabendo que o segredo é Vai lidar passar. com o caos, Com com esses calma. gatilhos aí, né? E aí a gente percebe que o cérebro, ele de fato é o chefe, né? Ele comanda esse organismo todo. E conforme você vai dando informações de tranquilidade, de calma, de não, olha, vamos lembrar que isso aqui já aconteceu. Você vai puxando essas memórias, te ajudam a lidar com isso da melhor maneira possível, não é? Sim, vocês perceberam que ela descreveu exatamente o que é uma crise de pânico. Exatamente o que você tinha dito. Essa sensação de segundos, minutos, que parece que dura muito mais tempo, esse desconforto extremo. E quem vivencia uma crise de pânico, assim, costuma falar como uma das piores coisas que já vivenciou na vida, né? Então, acho que é até difícil para quem nunca teve uma crise de pânico conseguir aprender, sabe? Realmente, né? Sentir realmente o que é uma pessoa passar por uma crise de pânico. E ela é nova, né? Ela teve uma crise e ela consegue lidar muito bem com isso. Né? Assim, acho que ela aprendeu ferramentas para lidar com essa ansiedade dela. E outra coisa que me chamou bastante atenção na fala dela é que logo no início ela falou, eu sou ansiosa desde criança. Desde criança. Né? É um histórico que culminou na... Geralmente, a pessoa que é ansiosa, e isso é interessante na clínica quando por exemplo, vou conversar com adulto também, é que vem sempre essa fala, eu desde pequeno, desde criança, eu era ansioso, ou era muito tímido, ou era muito nervoso, tinha muitos medos. Né? São sintomas que geralmente acompanham a pessoa ao longo do desenvolvimento da vida. E por isso que é importante a gente pensar sobre a infância, porque a gente consegue hoje pensar em como prevenir coisas que podem vir a... Né, a gente consegue assim, pensar nessa prevenção para não ter transtornos maiores na vida adulta, ou para que isso não se configure um transtorno tipo uma depressão, né, outros quadros na vida adulta. Doutor, um exemplo, vamos fazer uma analogia bem simples aqui, né? Se eu vou conseguir fazer uma conexão. Vamos supor que uma pessoa que tenha medo de agulha e de repente ela vai ter que fazer o uso de insulina, por exemplo. Então, um exemplo, ela vai ser sempre, vai né? ser sempre o uso, né? Na psicologia, na psiquiatria, como fazer essa adolescente que está aprendendo a lidar com o mundo e tal, tem realmente muita vontade, vai passar por muito... Hoje é uma cobrança, você tem Enem, você tem o que você vai ser, o que não vai ser, quem vai casar. As escolhas antes eram mais simples, não que a gente não tinha problemas, mas o nosso mundo corre com informações e protocolos mais rápidos. Nessa situação, tenho medo de agulha e tenho que usar insulina, claro, com analogia bem simples nesse sentido. Como é que a gente vira essa chave para quem tem? Quando você fala em tenho medo de agulha, o que me remete é uma fobia específica, né? Que é um dos tipos de transtorno ansioso aí que pode acontecer. Então, a pessoa pode ter medo de agulha, criança pode ter medo do escuro, pode ter medo de animal. E aí, o tratamento, ele sempre vai envolver
terapia, né, psicoterapia, a pessoa entender esse medo. Às vezes se consegue encontrar uma causa, alguma situação traumática que a pessoa viveu e que levou ela a ter o medo desse objeto, e algumas vezes não, né? Então, o processo de terapia é sempre importante e às vezes também é necessário o uso de medicação. É Né? isso, né? Isso. O importante é a informação, nada de preconceito. A médica, a psiquiatra falou, medicação, pronto, já deu uma palpitação em você, respira fundo. Vamos buscar informações, inclusive, você deseja informações para lidar aí com essas questões, para ajudar seus filhos a lidarem com o medo? Vamos falar sobre esse assunto, é logo depois do intervalo. Vanessa Galvani já está conectada aqui, prontinha para atender aí essa demanda, para a gente entender como é que a gente consegue ter ferramentas ativas e ser esta ferramenta para os nossos filhos. Bora para o intervalo, é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta falando desse assunto e tem que falar. Tem gente que fala assim, gente, eu não gosto de falar esse negócio de ansiedade, eu não gosto. Gente, você tem que enfrentar, você tem que comunicar. Então, se você está fugindo um pouquinho do tema, isso já é um alerta, né? Uma das questões que no Brasil aqui a gente tem que aumentar, nós brasileiros temos que reconhecer, nós temos uma distância da leitura, de conhecer, de poder estudar. A gente deixa, olha, compartilhar tanto fake news, tanto mito que vira uma crença limitante. E aí o que acontece? A psique, a questão de conhecer o corpo, a alimentação, a gente só vai na propaganda X, que tem que comer X, porque eu tenho que fazer a dieta da banana, tem agora a dieta do limão, sabe como é que é? Você pega um limão e passa na barriga uma lima bem grande, só que você pode, gente. Calma, vamos buscar conhecimento. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um primeiro passo para você ficar leve. Foca aqui, calma. Vou até falar leve aqui, porque hoje o nosso pastor não está aqui junto. Eu estou sentindo falta, então eu vou ter que achar um meio termo. Fique leve. Cris, eu já achei olha aquela foto especial ali. O que contém? Primeira coisa para você ficar leve é que essa revista é de graça. Não existe surpresa, aquelas pessoas que, olha, que deixam as letrinhas miudinhas lá, ó, pague 5 passes. Aqui não tem nada. Você vai pedir essa revista e é de graça. Primeira coisa, já gostou? O que tem aqui? Aqui tem uma base da própria TV Novo Tempo, os programas. É a linha integral do ser humano. Como que você está com o próprio corpo, por exemplo? Você sabe que a vitamina D é um pré-hormônio até. Cris, mas eu tenho que ingerir. Mas como é que você anda pegando sol? Como é que é essa questão da suplementação? Como é que é a questão da água? Mas que água? Eu tomo um copinho, deu. Você sabe que existe uma quantidade X para o seu peso, por exemplo? Gente, temos que acordar, então tem que conhecer um pouquinho mais. Questões psicológicas. Como é que está? Será que você não tem um excesso de passado? Será que você não tem aí, falando de ansiedade, um excesso do futuro? Como lidar? Aprender um pouquinho das emoções, tá bom? E tem a questão espiritual. Cris, eu quero essa revista. E aqui, ó, vai quebrar um pouquinho do nosso preconceito para você buscar um bom profissional, se tiver que equiparar com remédio. E aqui tem tudo aqui, ó, coisas naturais também. É uma revista especial, ó, com o cheirinho do Anjos da Esperança. Você vai ligar agora para pedir, tá? 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você optar, você pode pedir no WhatsApp e a nossa turma vai aqui, ó, responder, vai entrar em contato com você. O WhatsApp é o 12 98244 4449. E agora, para você ficar leve, a Carol no bloco passado falou, gente, hoje tem a Galvani. Tem essa questão de lidar com os medos. Carol, eu inclusive tenho criança, quero dicas especiais, porque é o seguinte, hein? Em casa de ferreiro, espeta de ferro, porque parece que o medo foi na casa dela, é isso aí? Exatamente, aqui não tem nada de, um amigo meu, fulano, ciclano, e aí eu tô dando aqui uma experiência aleatória. Não, você vai aqui conhecer a Vanessa Galvani, se você já é, aí o nosso telespectador está acompanhando sempre o Entre Família, sabe que ela é de casa, então ela já está aqui conectada com a gente. Olha, a Vanessa Galvani é mestre em educação, coach emocional, mas o que gabarita ela para falar desses assuntos é porque ela é mãe e tem experiências para compartilhar com a gente. Eu acho que antes dela ser conectada, ela vai conectar aqui com a gente. Muito boa tarde, Vanessa. Tudo bem? Boa tarde, Carol. Oi, Cris. Vanessa, fiquei sabendo, você vai passar aqui dicas importantes para nos ajudar, a mim, sou mãe, e você que está em casa também, a lidar com os medos extremos das crianças, mas me parece que você vivenciou essa realidade na pele, é isso mesmo, né? Sim, toda hora. A todo momento. Mas nós vamos pensar aqui uma das suas experiências que virou um VT e você vai acompanhar com a gente agora. Vamos lá, pode rodar. Vai dar certo. Ih, parece que deu um sistema aí, parece que o sistema deu meio errado aqui.
Peraí que vai. Hoje nós estamos numa dificuldade aqui, Deixa eu nós contar estamos com medo extremo aqui. De uma situação aí Emocional. tecnológica. Vamos que vamos, produção. Vamos segurar um pouquinho? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nós estamos aqui no projeto emocional da Alice sobre medo de entrar no mar. Ela tinha ido só 2 vezes à praia até o ano passado e foi super tranquilo. Tava tudo bem, até a última vez, 3 meses atrás. Ela ficou toda empolgada de entrar no mar e eu não me atentei de orientá-la a pular quando a onda viesse. Resultado disso, ficou com medo do mar. Isso aconteceu no primeiro dia e no restante ela nem chegou mais perto. Aí a primeira coisa que eu fiz foi cuidar do meu emocional. Ontem eu abusei das brincadeiras teatrais, extravagantes, para ela rir. Brinquei que eu estava apavorada de ir no mar, chegava perto e assim que a onda vinha, aí eu saía correndo igual ela. Depois tomei um caldo de propósito, ela morreu de rir dessa. Aí hoje fui à praia sem expectativas. O mar estava super calmo e só tinha aquelas ondinhas no raso. Conversei com ela e perguntei se ela queria ir até a parte ali que não tinha onda e que é igual piscina, para ela sentir. Aí primeiro ela disse que não. Aí eu falei para ela que levaria ela no meu colo até lá e se ela não quisesse ficar, aí a gente voltava. E para minha surpresa completa, ela amou. A gente ficou lá um tempão, encarou as ondas, aprendeu a pular de costas e ainda teve mais. Ela encarou as ondas com prancha e tudo. Em pé? Essa prancha não é assim, em pé. Ai, meu Deus. Foi muito legal. Nada como enfrentar os medos com conexão e escuta, né? E é por isso que eu sempre digo, gente, que criança que tem apoio emocional constrói resiliência e não desiste frente aos desafios da vida. Que delícia! Obrigada, Suzane Lima, que narrou aí os stories da Vanessa, que você pode correr lá no Instagram dela, daqui a pouquinho a gente vai passar aqui, ó, já está passando, para você buscar mais informações. E, de fato, Vanessa, a gente percebeu ali que essa conexão e a forma como você usou ali de uma brincadeira, que você já ensinou aqui para a gente, né, de representar os medos das crianças para que elas consigam lidar com a situação. Uhum, isso. Né? Os nossos filhos vão vivenciar vários medos. E aí uma forma deles curarem esse medo é rir dessa situação. Então a gente usa das brincadeiras terapêuticas, né, que tem esse nome exatamente por ser terapêutico, e ajudar a criança a curar né, essa questão. E aí eu usei disso, assim, não adianta a gente ficar racionalizando para a criança que está com medo, falando que ai, olha, não precisa ter medo, tá tudo bem, não é nada, no escuro não tem monstro do escuro. Não adianta, a criança não consegue processar isso. O que a gente tem que fazer é ajudar ela a curar rindo. Né? Então, uma ideia ótima é você representar a brincadeira, né? Com as brincadeiras, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso hoje, algumas formas que a gente pode usar. E com esse medo do mar eu fiz isso, né? Ao invés de eu tentar ficar explicando para ela que tudo bem, que o mar... Não, eu fui brincar. E aí eu falava que eu tinha medo do mar. E aí eu fugia, corria do mar, ela dava risada. Aí eu tomei vários caldos, caía, jogava, a onda vinha em cima, aí ela dava risada. E aí ela foi dissolvendo esse medo. A hora que eu vi que ela estava mais tranquila e corajosa, eu falei, vamos lá, vamos comigo no colo. Se você falar que não quer ficar, eu trago você de volta. Aí foi, e aí ela foi soltando, né? Então é isso, o processo é esse, a gente respeitar o tempo da criança e ajudar ela a ir curando, rindo, enquanto ela não está pronta para encarar, né, o desafio. Então, bora lá. Vamos ensinar, então, essas brincadeiras para quem está em casa. Eu gostei muito da sua explicação. A Vanessa tem uma explicação ótima do cérebro, né? Olha aqui o sistema límbico e tal, nananã. Depois, quem sabe, a gente consegue arrancar um pouquinho dessa informação que vai fazer toda a diferença aí para você. Mas bora lá. A primeira brincadeira na tela é vídeo? O que é, produção? Me ajuda aqui. É vídeo ou é foto? Imagem. Joga a imagem na tela, então, para a gente entender. Vamos lá. Primeira brincadeira para você tirar o medo do seu filho aí. Chega de medo, hein? Olha lá. Ajudando a criança a vencer o medo aí, uma brincadeira terapêutica. Primeira, relacionada ao medo. É isso.
Que é exatamente o que você estava falando. A primeira brincadeira é a relação do medo. Você vai direto com o que aconteceu. Então, por exemplo, uma vez a Alice caiu do balanço. Aí ela machucou, estourou a boca. Aí ela falou, não quero mais ir no balanço. Nunca mais, nunca mais. E aí, então, eu tentei brincadeiras relacionadas ao balanço. Então, eu fingia que eu queria balançar, que eu estava com medo de balançar. Eu colocava um bichinho de pelúcia no balanço. E aí, eu colocava uma bonequinha de ponta cabeça no balanço. Eu tentei várias brincadeiras relacionadas ao balanço, ao medo do balanço, para ela ver se ela ria. Né? Então, você pode tentar assim. Então, se o teu filho está com medo de uma coisa, você vai usar esse medo dele e tentar fazer com que você tá com medo, ou que o bichinho tá com medo, ou que a boneca tá com medo, para ver se isso ajuda a criança a liberar isso. Perfeito, e funciona. Você viu o que aconteceu ali com a Alice no mar, né? Então funciona, vai aplicando aí. Anota tudo, tira print da tela nesse momento, porque nós vamos mostrar agora a segunda brincadeira para que seus filhos se aliviem, fiquem tranquilos e consigam lidar com os problemas da vida. Vai lá, mais uma situação aí na tela. Agora, essa segunda brincadeira, ela é relacionada à emoção por trás do medo. Então, agora é uma ótica diferente na mesma situação. Isso, porque aí você tem que testar todas. E aí, porque cada criança vai responder de um jeito. Talvez o teu filho, se você fizer direto com medo, ele vai rir e vai curar. Tem outras crianças que não, então você tem que ir testando, tá? Aí, essa relacionada à emoção é assim. Por exemplo, se ele foi lá e tomou uma injeção, uma vacina, e aí ele ficou com medo de tomar a injeção. Então, qual que é a emoção relacionada? É o medo da dor física, porque doeu. Então, você não precisa necessariamente brincar de tomar a injeção que você dói. Você pode fazer isso também, como foi a primeira opção, né? Essa opção aqui é que você vai fazer uma brincadeira relacionada à emoção. Então, qual que é? A dor. Doeu, machucou. Então, você pode brincar que você tropeça e cai. Ai, machuquei. Ai, eu tô tão atrapalhada. Caí, não vi o sapato. Ai, a criança começa a rir. Aí você fala, finge que vai sentar na cadeira e senta errado e cai de propósito. Aí a criança, ai, meu bumbum machucou. Aí a criança vai dar risada. Porque aí ela tá curando a emoção que tá por trás do medo. Muito bem. E aí, você estava falando aí, eu tô me perguntando, gente, às vezes, que eu tô com uma situação que eu vou fazer uma consulta, tá, gente? Então, vamos aqui, vem comigo aqui. Às vezes, a gente não consegue entender e nem a criança verbalizar exatamente o que está deixando ela com medo, sabe? Ah, ela chora sempre. Uma criança aleatória, não é Esther, não, viu, minha filha? Não, uma criança aí, uma mãe despreparada. Eu não, sou super preparada. Aí, essa criança, mãe, às vezes, ela não consegue identificar o medo dessa criança. Como é que você faz, menina? Você vai rodeando, vai perguntando, você vai visitando todas as informações que estão ao seu redor, não é? Joguei uma batata quente aí para você. Lembra? Tempo do coração? Ah, tempo do coração. Então abre aí. Não, vai lá, destrincha. Tempo do coração, a criança vai brincar e vai trazer o medo que ela está lidando na brincadeira. Brinca com a criança, para aquele momentinho. Perfeito. Você aí que está passando a situação com a sua filha, brinca com ela, que vai dar tudo certo. Só a regrinha rápida do tempo do coração. Vai lá. Colocar um alarme, né? Vai colocar 10 minutos. Ali, 10 minutos. Não vai fazer nada, só ficar com a criança. Não vai olhar para o celular, não vai falar com ninguém. E deixar a criança liderar. Fala para ela, o que você quiser fazer, você vai fazer. E aí, nesse momento, ela vai trazer as questões emocionais pra gente. E aí, depois a gente vai trabalhando. Aí você sabe, aí você pode direcionar as brincadeiras pra questão dela. Ela vai falar assim, na escola, ela vai brincar. Aí eu fui brincar na casa da amiguinha e a amiguinha me empurrou. Então você já sabe que aconteceu uma coisa e ela tá com aquilo de empurrou a amiguinha. Aí você pode trabalhar com isso. Numa brincadeira. Perfeito. Tiramos dúvidas aqui, porque todo mundo é mãe, a gente se conversa. Vai dar tudo certo, viu? Não sabia identificar, eu também não. Agora vou lá correndo para minha casa resolver essa situação aí. E a gente precisa aplicar, assim que descobrir, estas brincadeiras que estamos mostrando agora. Mais uma na tela. Vamos lá, mais uma brincadeira para a gente conseguir resolver brincando, porque brincadeira é coisa séria aqui, viu? Vai lá. Para contar a história do que aconteceu. Uma brincadeira terapêutica que conte a história do que aconteceu. E aí, como é?
Dependendo da idade da criança, vocês podem criar uma narrativa mesmo, sabe? Fazer desenho na folha de sulfite. Ah, vamos recontar. Ah, você entrou no mar, você estava indo no mar, e aí veio uma onda. Nossa, e aí assustou. E aí depois você ficou como? Descabelada depois da onda, engoliu água, aí você reconta a história, né? Ou você pode fazer isso também com bonequinhos. Se você tiver uns bonequinhos, por quê? Você dá uma oportunidade para a criança ver a situação que ela viveu de outra perspectiva. E isso vai integrando o cérebro dela. Ela vai fazendo sentido, a emoção que eu senti com o que realmente aconteceu. E isso ajuda ela a curar. Perfeito, muito legal isso aí. Eu acho que você não tinha falado isso aqui ainda não Entre Família, viu? E pode ser que você também não saiba dessas e outras brincadeiras. Vai pegando com a gente. Ai, Carol, eu perdi a primeira. Calma, menina, calma. Esse programa vai estar lá no ntplay.com e ainda tem o Instagram da Vanessa para você correr lá. Vai lá, mais uma situação aí, não se desespera. Vamos ver. Olha lá. Esta brincadeira terapêutica, né, que faça a criança rir naturalmente, mas sem cosquinha. E esse é o ponto, né? Não é assim, tô aqui brincando com meu filho, vou fazer uma cosquinha, vamos brincar de pega-pega. Não. É um outro princípio, né? Porque o medo, a emoção, né, o sentimento do medo, ele fica no corpo. E o cérebro produz muita energia quando a criança sente medo. Então, a gente precisa fazer com que a criança gaste energia e libere as tensões rindo sem fazer cócega, porque se fazer cócega pode gerar mais tensões. Então, como? Aí você vai ter que ser criativo, né? Guerra de travesseiro costuma ser uma boa, sair rolando, você pode pôr umas almofadas assim e falar, ai, quero ver quem vai conseguir derrubar a mamãe. Aí as crianças ele vem, tenta derrubar a mamãe. Você pode colocar de cavalinho nas costas, eu mostrei isso aqui uma vez, né? Aí a gente vai no cavalinho, sai correndo pela casa. Tudo que ajude a criança a rir. Ou você pode brincar que você está atrapalhado, que você não sabe como sair de casa. Ai, eu preciso sair, mas eu não sei onde que está a porta. Aí a criança vai rir. Mamãe, a porta é para lá. Não, aí você vai e entra no banheiro. Ai, meu Deus, cadê aqui o carro? Não estou encontrando o carro. Não, essa chama mamãe atrapalhada. Você fica atrapalhada, você finge que não sabe como que faz para ir embora, para fazer um negócio que você já sabe fazer. Aí a criança dá risada. Então, assim, umas coisas meio que não são muito complexas, mas que vai ajudar a criança a rir e liberar essas tensões emocionais. E se tiver energia, assim, para correr e fazer uma guerra de travesseiros, é ótimo também, porque vai liberando essa energia produzida no medo. Muito bem. A produção teve uma dúvida aqui referente à importância de liberar a tensão, mas eu queria já colocar junto aqui aquela explicação que eu achei muito ótima, né? Porque eu acho que tem tudo a ver você compreender o funcionamento do cérebro da criança. Você consegue explicar pra gente, assim, meio que... ó lá, ela já veio com o cérebro... Que é isso? Você acha que Vanessa tá aqui de brincadeira, gente? Que é isso? Vamos aprender, então. Porque eu sou bem... prática, teórica, né? Então, eu acho que eu preciso mesmo visualizar. Se você é como eu, você vai entender agora por que essas brincadeiras fazem sentido. Rir faz sentido e outros aspectos também. Vai lá. Então, esse aqui é o nosso cérebro. Essa parte azul é o que eu chamo de cérebro pensante. É o nosso cérebro racional. Fica aqui na testa, tá? E aqui é toda a parte que faz a gente pensar, tomar decisões, controlar os nossos impulsos. A gente consegue julgar o que é certo e o que é errado. É a parte muito importante, é onde a gente aprende, sabe? A gente quer que a criança aprenda, fique inteligente. É aqui, tá? E aí, dentro do cérebro, olha só, tem aqui essa parte vermelha, que é o nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. É aqui que ficam as nossas emoções. Tá? Então vão acontecendo coisas com a gente. Eu caio, tropeço, isso gera uma tensão emocional. Eu me machuco fisicamente, gera uma tensão emocional. Eu me perco da mamãe no supermercado, isso gera uma tensão emocional. A professora ensina uma coisa que eu não aprendi, aí isso me gera uma tensão emocional. Um amiguinho faz bullying comigo, gera tensão emocional. E aí, essa caixinha, olha, é uma caixinha emocional. E aqui é cheio de tensões, ó, tá vendo? Quando ela fica entupida assim, a gente precisa ajudar a criança a colocar essas tensões para fora, para que ela possa se sentir bem de novo. Porque quando aqui tá entupido, sabe o que acontece? Ele perde o canal de comunicação com o andar de cima. Lembra que eu mostrei aqui, ó? Então aqui, ó, a parte da frente, ó. Frontal. Ele não comunica, tá?
Por quê? É como se fosse um sinal de Wi-Fi do celular. Sabe quando a gente fica procurando o Wi-Fi? Cadê o Wi-Fi para eu mandar a minha mensagem? A mesma coisa. Quando aqui embaixo está entupido, perde o Wi-Fi. E aí o que acontece? A criança não pensa. A criança só fica naquele estado de medo, ou o que ele estiver sentindo. Se ela está triste, se ela está com raiva, ela não consegue pensar em mais nada. E aí a gente fica racionalizando, né? Filho, mas não, isso é bobeira, não faz assim. Só que a gente está conversando com a parte do cérebro que não está conectada. Não tem comunicação, não tem Wi-Fi. E aí o que a gente tem que fazer é rir, ajudar a criança a rir, liberar tensão. Às vezes a criança vai chorar, ela libera a tensão chorando, tremendo, fazendo ataque de birra, que é o jeito que ela desentope isso aqui. Então a gente chama isso aqui de resposta emocional. Ou seja, ao invés de você ficar tentando racionalizar com o teu filho aqui, você está falando lá dentro com ele, com o emocional dele. Então ele ri, libera tensão, ri, quando você vê, ele voltou a pensar de novo, uf, e aí pronto, acabou o medo, acabou o problema, ele consegue seguir adiante, né? Então é isso, essas tensões emocionais, elas ficam bloqueando a criança a conseguir pensar, a conseguir avançar, a conseguir aprender algo novo, porque fica ali bloqueando mesmo o aprendizado dela. Então se a gente consegue fazer ela rir de um jeito natural e sem cócegas, e as brincadeiras terapêuticas são as melhores coisas para fazer isso, ela vai naturalmente voltando ao estado normal dela, ativando a parte racional do cérebro, e ela fica uma criança incrível, assim, super obediente, colaborativa, feliz. Ó, que a gente Do sempre jeito que a mãe sonhou. Sabe aquela criança que você só vê na casa do vizinho e na novela lá, você fica, Jorge Augusto, para de bater a cabeça na parede, filho, que isso, filho? Não, minha filha, você para de falar com o Jorge Augusto. Para de falar com ele, você tem que falar o quê? Tem que praticar aqui as brincadeiras, trabalhar aqui as tensões emocionais dessa criança para lidar com essa situação da melhor maneira possível. Essa explicação, inclusive, eu tenho que fazer um stories, eu li esse livro, Chorar Faz Bem, que ela lançou recente aqui. Então, você vai correr lá nas redes sociais dela, tá passando aqui? Passa aqui a rede social da Vanessa. Vai lá, enche ela de pergunta. Ah, mas não economiza, não. Vai lá, enche de pergunta, fala da sua experiência. E ela responde mesmo. Daqui a pouco ela joga como caixinha de pergunta lá no store dela, tá? Então, essas e outras informações lá com a Vanessa. E eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Entre Família, Van. Eu que agradeço. Vou aproveitar e fazer uma chamada. Segunda-feira eu vou ter um evento gratuito que chama Semana Filhos Obedientes, que eu vou mostrar o caminho, esse caminho aqui do cérebro e quais são os 3 pilares que a criança precisa para poder se sentir bem emocionalmente e obedecer, escutar a gente, cooperar. Então é gratuito, se vocês quiserem participar, eu vou colocar o link lá no Stories, tá? Vão ser 3 aulas gratuitas incríveis, então não percam. Vejo vocês semana que vem lá também. E eu vou abrir a caixinha daqui a pouco, então eu respondo a dúvida de quem tiver. Manda lá que eu vou responder. Perfeito. Obrigada mais uma vez. É isso aí. Filhos obedientes. Você já chegou a me arrepiar aqui. Você está emocionado? Eu fico emocionada com essa questão aqui. Bora para o intervalo? Vamos rapidinho. Vou lá colocar minha pergunta na caixinha lá da Galvani. E você continua aqui com a gente no Entre Família, porque tem especialista psiquiatra aqui. E daqui a pouquinho sua participação na tela. Será que vai dar? Vamos resolver essa questão aqui, viu? Não, nada de medo emocional aqui, senão a gente vai ter que fazer brincadeiras terapêuticas com você. Bora pro intervalo, é rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. E como é bom nós não só apontar o dedo, né, aquelas reportagens, e tem um fundo, né? As reportagens precisam ser levantadas, os dados, as pesquisas, porque é dali que a gente vai tomar as atitudes para mudar. Mas aí quando nos trouxemos aqui também, quando é apresentado ferramentas como a Galvani, isso nos deixa mais aliviado. Agora, é claro que a gente fala aqui de forma muito abrangente, mas vão chegar algumas participações, o povo de casa está falando e tal, inclusive algumas perguntas foram colocadas até aqui nos bastidores. A Galvani, ela tem uma linha muito humana, né? Já a gente vai perguntar aqui para a nossa especialista, e se o pai não consegue fazer essa brincadeira porque ele faz parte do vetor de ansiedade? Ele é que está ansioso. Mas assim, ó, vamos deixar essa pergunta para já a doutora vai responder, porque você está fazendo outras perguntas aqui e é você que vai ter prioridade. Vamos ler agora a sua participação? Então vamos lá. Chegando participação aqui, está chegando, tenha paciência com o nosso sistema. Ó,
O WhatsApp está respirando, o Facebook também, Zuckerberg também, está todo mundo de mão dada nesse momento para fazer tudo funcionar. O Olha Cris, aí, ele tá zen. pronto, quem é que está vindo aí, Carol? A Alciete abrindo o coração aqui pra gente. Meu filho tem 13 anos. Durante essa pandemia, ele vem apresentando muito medo sobre toda a doença, com medo de ter a doença. Ele chora, fica triste, diz que é inútil, porque tem medo. Olha lá, a pandemia aí como um ponto específico para ampliar os nossos medos, né? E isso está sendo cada vez mais frequente Recorrente. na clínica, infelizmente, né? As crianças, principalmente as crianças um pouquinho maiores, aí 8, 9 anos, os adolescentes que conseguem ter uma compreensão já melhor, maior desse momento que a gente está vivendo, começando a ter esses sintomas ansiosos super importantes. Então, assim como ela colocou do filho dela de 13 anos, né, de não conseguir mais sair na rua, de ter muito medo que o pai pegue a doença, que o pai adoeça. E aí, muitas vezes, isso começa a configurar mesmo um transtorno ansioso que precisa ser tratado, né, por conta desse fator pandemia. E quem sabe uma dica prática, não sei se isso pode funcionar. Tem alguns pais que falam, nossa, acho que eu vou parar de falar de álcool gel aqui em casa, de máscara, para não deixar todo mundo mais apavorado. Mas a verdade é que a gente continua e precisa continuar utilizando tudo isso, né? De forma prática, quem sabe, desligar uma TV, deixar de dar uma notícia dentro de casa, de comentar quem morreu, que está distante da gente. Você acha que esses passos aí podem melhorar a situação dentro de casa? Doutora, eu posso falar uma questão pessoal para você ver se antes de a doutora falar, eu disse, não, eu faço isso. Antes dela dar o conselho, o que eu fiz? No início, tudo foi novidade. E aí, nós tínhamos uma vontade imensa de consumir. De informação, Então, você estava com o teu WhatsApp ligado com a empresa, porque você tinha normas empresariais, conversando com parentes, não sei se você mora longe, fake news ao mesmo tempo, uma guerra política, uma guerra midiática. Aí você tem, vamos ver o que está dando em tal canal. Ah, mas esse canal aqui vai para outro canal. Sem se preocupar que todo tipo de crianças e faixa etárias estavam ao mesmo tempo, porque não houve uma regra de consumo para isso. Então, e eu vi depois que, às vezes, as situações fazem você quebrar protocolos que você tinha. Poxa, a criança estava ali, ela ouviu uma palavra morte, ela viu a palavra enterro, ela viu aquilo ali, ela viu talvez um desespero. Não que você tem que tapar o sol com a peneira. Então, o que aconteceu lá em casa? Eu disse, não, é o seguinte, vamos fazer. Minha esposa tem uma fragilidade emocional, já teve uma questão de pânico na gravidez, e pós-gravidez, o parto, né? Pânico pós-parto, né? Eu disse, não, peraí, a minha vontade passou aqui. Primeiro nós desligamos tudo e criamos um protocolo do que estava acontecendo. Tipo, meu filho vai receber informações do que está acontecendo, as informações vão chegar para ele de tal forma. Silvia, você tem saúde mental para acompanhar os noticiários? Eu preciso, então eu vou me informar através dos portais e tal. Aí depois, o próprio ambiente, porque você não pode criar uma redoma de vidro e fugir de tudo. Aí criamos protocolos para essas informações sendo recebidas, porque infelizmente, a gente se acostuma com o caos, mas de forma gradual. Foi o que aconteceu na minha casa. Assim, né? Esse excesso de informação que se tem é algo que precisa ser olhado, né? Do mesmo jeito que outras informações, a gente precisa estar sempre filtrar isso, né, do que a criança tem acesso em relação à pandemia também, né? Porque realmente os canais eles não têm esse filtro da idade e dependendo da fase de desenvolvimento que a criança está, ela não vai ter a capacidade ainda para lidar com toda essa informação, né? Pegando até um pouco o gancho da fala da Vanessa, ela mostrou aquela parte azul do cérebro que é esse nosso lobo frontal, né? Para se ter uma ideia, esse lobo frontal ele vai terminar o desenvolvimento ali no final da adolescência, início da vida adulta. Então a gente está falando da faixa dos 20 anos. Nossa. Então a gente tem que lembrar que a criança ela está com esse cérebro em desenvolvimento, o adolescente também. Quanto menor, né, mais ainda se tem de processo para ser feito nesse córtex aí para ele conseguir dar conta dessas informações. Então esse filtro na criança ainda não existe. Quem tem que dar esse filtro são os que cuidam dela. Pensa até quase 20 anos ali nessa construção. É muito complicado, viu? E a gente precisa estar atento aos pequenos, lidar com eles de maneira mais sábia possível. E é por isso que a gente tem um quadro aqui toda semana para você compreender um pouco mais de como lidar com as crianças, viu? Se não me engano, a gente vai falar um pouco agora sobre ansiedade na fase infantil. Trabalhar é a isso mesmo, inteligência emocional. É isso. É verdade. Então,
Mais um quadro aqui para você nessa temporada especial, Inteligência Emocional. Vamos lidar com isso aí? Especialista na tela. O tema de hoje é sobre como estimular a inteligência emocional no seu filho. A gente precisa partir do pressuposto que a inteligência não é algo estático, é algo construído. E tudo aquilo que é construído leva tempo. E a gente precisa de paciência, de convivência e de muitas instruções. Então, quando você olhar para o teu filho, você olhe desse lugar, da construção. Porque isso vai permitir com que você olhe para ele com mais paciência, que você seja mais compassivo na hora de falar com ele também. Então você pode estimular a inteligência nele fazendo perguntas, e não são aquelas perguntas invasivas que você faz já sabendo da resposta e encurralando o teu filho na parede. As perguntas ideais para você fazer, para estimular a inteligência emocional, são perguntas facilitadoras, perguntas que você não responda, que você dê espaço para ele responder. Sabe, a gente precisa ensinar isso para as crianças, a responder as perguntas que nós estamos fazendo. E é preciso perguntar para elas como elas se sentem, como elas estão se vendo, o que elas acham de determinadas situações, como elas acham que o outro está se sentindo. Todas essas perguntas, às vezes, nós já sabemos das respostas, mas abrir espaço para o diálogo faz com que o teu filho desenvolva a competência da comunicação, da paciência e principalmente a inteligência emocional de poder verbalizar aquilo que ele está percebendo. Todas as vezes que você for dialogar com o seu filho, saiba que você precisa adquirir as perguntas facilitadoras para que ele não se feche para o aprendizado da inteligência emocional. E se você é educador, você pode sim estimular a inteligência emocional no seu aluno. Sabe como? Através das leituras. Você pode, através das leituras dos personagens dos livros, fazer perguntas para as crianças durante a contação de uma história. Isso faz com que ela se identifique com aquele personagem e também diga a você se aquele personagem está se sentindo triste ou com raiva ou muito bravo com aquela situação. Você pode perguntar o que ele faria naquela situação. Isso é ajudar a criança a pensar em várias alternativas para aquele problema que ela está apresentando. Quando você olhar para sua criança, saiba que ela precisa aprender a discernir as situações. Vou te dar um exemplo. Quando você está lá na sua casa com seus filhos e de repente surge aquela briga, naturalmente na correria, a primeira coisa que nós temos o ímpeto para fazer é falar para eles pararem de brigar ou até mesmo não escutar aquilo que eles estão dizendo sobre o que aconteceu. Então, nós falamos para eles: parem de brigar, vocês são muito briguentos, vocês estão simplesmente sendo ridículos com isso. Isso não é bacana de se falar, porque você está interferindo na autoimagem da criança. Uma coisa legal de ser dita é perguntar para ela o que aconteceu, ouvir os dois lados, permitir com que eles falem, pergunte como eles se sentem diante daquela situação. E se você tiver ainda um pouquinho mais de tempo, você consegue articular com eles aquilo que eles poderiam fazer juntos para resolver aquela situação. É um jeito também de colocar a criança para pensar, para resolver aquele problema que foi causado ali entre os irmãos. Bacana, não é mesmo? Uma orientação importante para você é: todas as vezes que você for perguntar, pergunte com cuidado, respeitando sempre aquilo que a criança está sentindo. Isso faz com que o seu filho cada vez mais se conecte a você e saiba que você está interessado naquilo que ele está sentindo. Então, pai e mãe, ajam com muita compaixão, paciência e amorosidade ao ensinar
a sua criança a lidar com situações difíceis. Isso mesmo, escuta ativa, viu? Inclusive, se a criança não souber falar sobre esses assuntos, tem aqui dicas que, inclusive, a Galvani passou pra gente aqui, pra gente fazer algumas brincadeiras para que a criança consiga falar, né? Verdade. Olha, tarde de conhecimento, onde você conversa, manda ver. E me diz uma coisa, a pergunta não chegou ainda? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a especialista Ana está sentadinha no seu sofá aí, tirar todas as dúvidas, afinal de contas, será que esse menino aqui é molecagem ou ansiedade? Porque depois, calma, existe uma mistura, mãe. Eu sei como é que é o negócio, está na pandemia, ninguém está cobrando você. Vamos conversar, vamos colocar na mesa aqui, a sua participação está chegando. Vamos lá, de onde está vindo agora? É um papai, uma mamãe? Nós vamos pro intervalo. Não Não, acredito. você é o louco da participação. Eu Que? sabia que passou pra você Eu não isso aí. acredito. Já pensei que ia Passou pra colocar... você essa síndrome. Não, agora ele tá assim, viu? Uma pessoa tá falando com você, já que é você falando aqui com a gente. Mas nós vamos pro intervalo. Não é que eu sou ruim aqui nesse programa. Não, ela é ruim. Não, eu não sou verdade. ruim aqui. Eu falei assim, ó, É. a diretora falou assim, ó, vocês escolhem ou participação ou intervalo. Eu disse assim, ó, eu quero pôr participação. Brincadeira, eu esqueci, nós vamos pro intervalo e volto já já. Muito bem, estamos de volta e como é uma delícia saber que cada dia nós temos temas que ajudam você que está aí. É para isso, olha, a ideia de nascer uma pauta lá na produção, de um repórter, a busca de um profissional, tudo isso para ter um programa aqui de 1h30. Uma equipe, existem câmeras aqui, tem o pessoal do Switch, tem a direção, tem o pessoal que cuida do WhatsApp. É uma turma inteira para criar um programa da Novo Tempo. E eu quero fazer um agradecimento. E só acontece de ter uma tela aqui que vai interagir com o WhatsApp, que vai vir um profissional. Ah, você já sabe, né? Para você, aquele abraço que é Anjo da Esperança. Exatamente esse projeto que sustenta a Rede Novo Tempo de Comunicação, seja TV, web, rádio. Não temos departamento comercial e há 15 anos nós estamos aí abraçados por doações, por colaboradores. E nesse mês de março, nós colocamos um desafio para você. Está para nascer mais um programa. É um programa com um foco nos jovens, né? Evangelismo para jovens. Cris, que bacana. Olha, para você que é mãe que está vendo esse programa, para você que é vó, para você que não é anjo, já é anjo, quer fazer uma doação especial. Quanto? O que você achar? O projeto aqui é cada um fazendo um pouquinho, são mãos que transformam vidas. Olha, cada um fazendo um pouquinho, já é anjo, coloca no seu boleto lá, adiciona um pouquinho, ou liga, vai fazer um depósito, são várias participações, a gente tem o Pix, né, que é muito fácil, e é esse desafio. Nós estamos com um programa para os jovens, precisamos de você. Você vai ligar, 0 operadora 12 21 27 30 30, o número está aqui, ó, bem no cantinho, ó, tira uma foto já. Olha, eu estou vendo aqui o Cris falar, estou ligando para um anjo, eu já sou anjo, eu quero fazer uma doação especial para esse projeto. Eu não sou Anjo da Esperança, eu quero fazer uma doação. Liga, não tem problema. Ou acesse o nosso site, anjosdaesperanca.com. Você mesmo faz o cadastro. Anjosdaesperanca, sem cedilha.com. Telefone, Cris, 0 operadora 12 21 27 30 30. Seja anjo aí, viu? Doação especial nesse mês de março, programa Jovem. Obrigado, tá? Você que é anjo, ó, aquele abraço especial, estamos juntos. Você faz parte aqui do Entre Família, tá bom? Vamos fazer o seguinte, enquanto você vai aí se tornando um anjo da esperança, enquanto você vai fazendo a sua doação especial. Então, a gente vai conversando com a Miguele, né, que é a diretora do Anjos aqui, dessa equipe, e ela vai contando o quanto que, quando a gente fala aqui no nosso programa, as pessoas realmente ligam, acreditam no Novo Tempo. Mas é porque eles são sensacionais. Que é isso? Imagina, nós estamos aqui em família. Quem está lá do outro lado, mas pode parar de falar, Cris, já peguei esse número, já vou fazer agora. E é isso mesmo, a gente conta com a sua colaboração e agradecidos demais para você que já é um anjo da esperança e que já fez a sua doação especial para este mês, viu? E é o seguinte, você sabe, o Cris, ele é o doido da interação agora, né? Passou para ele isso aí. Então, bora lá. Bora de interação, conversa aqui com a gente, puxa esse sofá mais perto. E quem vai falar agora é Arcanjo Rose. Muito bem. Vamos lá, Rose. Minha filha foi diagnosticada com síndrome de ansiedade, ok. Ela tem umas crises que senta no chão desesperada e falando que está com dor no peito e falta de ar. Eu fico sem saber o que fazer, pois parece síndrome do pânico. Ah, bom, ela colocou agora a idade, eu ia pedir esse parâmetro, tem 12 anos. Tá aí a mamãe. Descrever uma cena, doutor, e aí? Então,
essa crise que ela tem realmente se assemelha, né, ao que a gente depois vem a chamar de uma síndrome do pânico. Nas crianças menores, a ansiedade ela pode ter proporções tão grandes que tem essas manifestações muito intensas no corpo mesmo, assim. E aí, na hora que a crise está acontecendo, é tentar o máximo possível deixar essa criança, esse adolescente, num ambiente tranquilo, né? A respiração é sempre uma parte que é muito importante, assim, porque quando a pessoa começa a ficar muito ansiosa ou a ter esses sintomas, esse momento mais agudo da crise, geralmente ela começa a ficar ofegante, o padrão respiratório muda. Então, colocar, né, para essa criança, olha para mim, sentar na frente dela, segura na mão, fala assim, olha para mim, vamos respirar junto? Respirar devagar, fazer ela começar a perceber o tempo que ela está, porque aquilo que foi falado antes, né, essa percepção do tempo fica diferente quando a pessoa está vivenciando esse sintoma mais intenso, e assim ajudar essa pessoa a ir tranquilizando esse corpo, sabe? Para daí a mente, né, a psique começar a se tranquilizar também. Por quê? Porque há uma manifestação no físico, no corpo. Então, então conseguir ajudar esse corpo a se tranquilizar para que daí a mente consiga se tranquilizar. Isso no momento da crise. Agora, para prevenir essas crises, se elas estão sendo tão frequentes, aí é o tratamento. E aí o tratamento, como já foi falado, né, terapia e às vezes sim a medicação. Né? E eu quero aproveitar, né, até para estender um pouquinho a minha fala, porque é importante entender que a medicação na infância, na adolescência, muitas vezes ela é necessária. A pessoa não precisa ter medo do remédio na infância, né? O remédio, quando ele é usado de maneira correta, de maneira adequada, ele faz com que a criança melhore muitos sintomas de uma maneira mais rápida e faz com que se previnam sintomas mais intensos e mais sérios lá para frente. Devolve a qualidade de vida. Imagina uma criança que tem repetidas Então, por exemplo, eu já atendi criança com 8 anos que não consegue mais ir à escola porque tem essas manifestações no corpo tão intensas desses sintomas ansiosos que ela precisou ficar afastada da escola. Então, às vezes, a recusa escolar também começa a acontecer nesse meio, nesse campo aí, né, da ansiedade. Agora, nesse momento de pandemia, a gente não está vivenciando muito isso porque as escolas, uma grande parte delas estão fechadas. Mas aí tem a contrapartida de que as crianças estão ficando mais ansiosas porque estão em casa, não tem muitas vezes aonde gastar energia, os pais estão trabalhando em casa, precisam ficar junto com os filhos, e aí é aquela confusão, né, que todo mundo aqui conhece. Loucura, todo mundo aqui conhece. Com certeza não tá fácil para ninguém, mas quando a gente fala, quando a gente compartilha, quando a gente abre o coração, parece que a gente consegue aliviar mais, encontrar soluções, é o que você está fazendo. Na tela aí, mais de interação aqui, você está abrindo o coração com a gente, Aline? Fale, o que está acontecendo aí? Olha, meu nome é Sofia, é a Sofia falando aí do WhatsApp da Aline. Estou usando o celular da minha mãe Aline, tenho 12 anos. Na pandemia estou muito ansiosa e tenho estralado os dedos sem parar, né? Aquela coisa do estralo dos dedos. Não tenho controle. Como faço para parar? Parece que a Sofia, né, iniciou uma situação ali difícil de parar. Sofia, que bacana que você está conseguindo falar disso, né? E aí é super importante você conseguir falar disso com os teus pais também, né? Porque às vezes esse sintoma ele começa assim a ser tão incômodo que tem crianças, tem adolescentes que começam a ter machucado, né? De ficar se cutucando, ficar mordiscando o lábio, ela está estralando o dedo. Ali. Isso. E aí é um fenômeno que a pessoa não consegue ter o controle e isso começa a incomodar muito mesmo, né? Essa sensação de descontrole. E aí é entender quando que isso acontece, né? Quando eu estou atendendo os adolescentes, adoro conversar com eles, né? É sempre tentar entender quando que isso acontece. Você consegue perceber quando que isso começa a acontecer? Ou é de repente? Geralmente vem o que é mais à noite, quando está sozinho, para tentar entender se tem algum gatilho, né? E aí a gente também precisa entender se tem alguma outra coisa acontecendo junto. Então é só um estralar de dedo? Será que está tendo algum pensamento ruim junto? Que isso às vezes vem e está sendo super frequente? Né? Até porque ela está nos assistindo, a gente está falando da pandemia, a gente fala dessa questão de doença, isso está na mídia, está o tempo todo. Né? Então,
qual o pensamento que vem junto? As crianças estão relatando muito medo de ficarem sem os pais. Está sendo muito presente isso. Eles têm medo de morrer, as crianças vêm trazendo isso no discurso deles, que eles têm medo de morrer e que eles têm medo de ficarem sem os pais. Então tem criança, por exemplo, que não está conseguindo ficar longe da mãe, do pai, da figura de apego, sabe? Aquela pessoa que cuida dela. E aí tem mães, às vezes, que procuram ajuda porque não estão conseguindo sair de casa porque o filho não deixa, né? Então, O cenário de insegurança em alguns quesitos e sem saber o fim do momento pandêmico, ou de uma vacina, ou de uma vacinação, estão fazendo com que o aporte que eles tenham ali, a única segurança seja a referência dos pais, né? Doutora, nós queríamos aproveitar agora de forma rápida, está quase acabando o tempo. Vamos a mais uma perguntinha? Ótimo. Vamos lá então, vamos aproveitar que a doutora está aqui, chegando mais uma perguntinha. Valdirene, vamos lá, Valdirene, abre o seu coração. Meu sobrinho neto tem medo de ouvir histórias infantis. Ele não sabe dizer o porquê. Então eu fingia que estava contando ao meu marido. E ele interagia. Mas quando eu olhava para ele, logo ele pedia para parar. A mãe também não soube dizer o motivo. Olha só que interessante. Quando a história estava sendo direcionada para ele, não podia. ele mandava parar. Agora, porém, se ele tivesse ouvindo ali, né, de forma a não ter indireta na cabeça dele, estava tudo normal. E aí? É um quadro que dá margem para pensar várias coisas, né? Para conseguir entender o que acontece com essa criança. Primeiro, será que ela vivenciou alguma coisa e isso criou um bloqueio para ela, né, ouvir a história? Qual é o conteúdo dessas histórias? Será que o medo está relacionado com o conteúdo das histórias? Ou será que ela tem essa dificuldade em ela ser aquela quem está sendo direcionada a atenção? Né? Porque tem criança que às vezes tem a ansiedade tão grande que não consegue falar, que não consegue levantar o dedo para tirar uma dúvida, por exemplo, com um professor, que quando vai conversar não consegue olhar nos olhos, né? Será que tem relação com esse tipo de fenômeno da ansiedade? Ou tem relação com algum trauma, alguma outra situação que ela viveu? Aí, nesse caso, é interessante o uso das brincadeiras, né? Dependendo da idade da criança, não sei qual a idade da criança, mas colocar essa criança para brincar e ver o que aparece. Quanto menor a criança, mais o conteúdo da dificuldade que ela tem aparece pelo desenho, pela brincadeira, né? A criança e também pelo corpo, né? A criança menor, às vezes ela manifesta mais sintoma no corpo, então dor de barriga, dor de cabeça, né? E aí conforme vai indo mais para a adolescência, eles conseguem já falar um pouco mais. Muito bem, dicas especiais nessa tarde. Eu aprendi demais. E você, gostou? É isso mesmo, porque eu tô falando que gostou, né? Porque o programa está no final. Mas você sabe que a gente nunca termina assim, né, Cris? Não. Quero agradecer, né? É verdade. Doutora, muito obrigado pela participação. Você. Volte sempre aqui ao nosso programa. E vamos acompanhar juntos o recado do nosso pastor Batistotes. Pastor, aquele recado especial aqui no Entre Família. Ei, Cris, ei, Carol, uma alegria estar com vocês nesse momento. Infelizmente não pude estar aí durante o programa. Isso é ruim porque eu perdi, né? Porque estar no Entre Família é agregar conhecimento. Você que acompanhou Entre Família, eu tenho certeza que recebeu muitas informações para te ajudar nessa situação, na situação em que você tem que buscar energia para ajudar um filho, ajudar um sobrinho, ajudar um neto que luta com a síndrome do pânico. Eu quero ler um texto que está em Isaías, no capítulo 40, verso 29. Diz assim: Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Talvez você esteja cansado. Você viu no programa que talvez essa situação vai se repetir muitas vezes. Ainda que esteja sendo feito um tratamento, o seu filho, o seu neto vai precisar de você. Mas isso te suga fisicamente e te suga emocionalmente. Aqui entra a promessa de Deus. Você está cansado, você não tem mais forças? Eu estou com você. Você não está sozinho na situação que você tem que enfrentar. O Senhor quer agir de forma sobrenatural, dando forças para você nessa hora. Quando você achar que não pode mais, lembre-se, o Senhor está contigo, porque este querido, esta criança, esse adolescente precisa de você. Você é importante para a vida dele.
E o Senhor vai te dar forças para este momento. Lembre-se, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o seu coração, diga: Senhor, eu preciso de Ti diante dessa situação. E Ele vai atender o seu pedido. Esse é o desejo que nós aqui do Entre Família, da TV Novo Tempo, temos para você no final do programa de hoje. Que o Senhor te dê forças. A gente se vê na segunda-feira. Amém, pastor. Muito obrigada. Que o Senhor nos dê forças para encarar todo esse processo. Mas você sabe, né? Você sabe que o Entre Família está acabando aqui, mas segunda-feira nós temos um encontro marcado. Cris, nós vamos falar na segunda-feira sobre essa questão aí de morar fora do país. Tem gente que está optando sair. Olha aí que E aí? chique. Tal. E às vezes não é chique, questão de fazer um cálculo, oportunidade. Várias pessoas, né? Às vezes até trocam de profissão, começam em outras profissões, vão traçando horizontes, tem a questão de conhecimento, tem a questão de falar assim, mas isso é coisa pra gente nova. Nova é ideia, gente. Agora, a ideia tem que ter um planejamento, né, Carol? Opa, tem que ter um planejamento, tem que saber o que compensa, o que você vai fazer lá, e a família, vai ou não vai, a questão financeira, você precisa colocar tudo isso na balança, no papel, e nós vamos te ajudar aqui na segunda-feira no Entre Família. Fique com a gente ainda aí, tem programação Vida rolando. e saúde na sequência para você já. Um feliz sábado, um grande abraço. Tchau, Tchau, bom final de semana. Tchau, tchau.